E aí, galera, tudo bom? Hoje é o terceiro dia do nosso desafio. E aí a gente tem essa coisa de plasmar o que a gente quer, ou entrar na frequência. Eu acho que é muito mais interessante a gente dizer que a gente está entrando na frequência do que a gente quer concretizar. Aí você fala, mas qual a diferença entre plasmar alguma coisa ou entrar naquela frequência? Eu acho que são só formas diferentes de dizer o mesmo, mais do mesmo, só que pontos de vista mais ou menos ampliado, ângulos diferentes que vão combinar na mesma coisa. Quando eu vou entrar na frequência de algo, é porque algo já existe. Quando a minha mente, meu coração conseguem conceber aquilo, é uma possibilidade de eu vivenciar aquilo. Quando eu vou para o campo unificado ou campo quântico, enfim, de todas as possibilidades que vocês já viram nos vídeos anteriores, que eu saio da identificação do ego, né, com o corpo, com o tempo, com as pessoas, com as coisas, e eu vou como observador, eu vou como pura essência. Você fala, mas como assim? Você está no corpo físico, tá, mas esquece dele, né? Então você entra no relaxamento profundo, sai da prevalência das ondas beta, aí você vai caindo de beta alto, médio, baixo, aí você vai para alfa, depois você fica entre alfa e teta, né? Então, assim, quando a gente está bem acordado, bem desperto, só olhando para fora e com todos os sentidos em alerta para o mundo exterior, então a gente está em beta alto. Geralmente beta alto pode ser até oscilando entre beta alto e beta médio. Então são ondas rápidas. Imagina que são. O que são essas ondas? Então são as frequências, né? São as ondas que vibram dos pensamentos que eu tenho, né? E dos sentimentos também, das emoções, porque nós temos um campo eletromagnético ao nosso redor e a gente está o tempo todo emitindo ondas das ideias que a gente tem, que a gente coloca no mundo, e a gente também é receptor, está recebendo as frequências similares, aquilo que a gente está emitindo, tá? Então, muito que bem. Eu estou em alta, em beta alto. Isso é bom? Não, não é legal que eu fique em beta alto o tempo todo. Só que a sociedade nos coloca nessa situação e a gente se vicia aos hormônios de... Eu tomo muito café, eu sei que tá errado fazer isso, mas é uma das coisas que deixa a gente muito alerta, o coração mais acelerado, olhando para fora. Ainda bem que eu contrabalanço fazendo a meditação. Mas o fato é, quando você vai abaixando as ondas, então elas estão rápidas, né? Assim, imagina que você tem a base aqui da onda e você tem a crista da onda. Aí quando você vai abaixando, elas vão ficando mais lentas, mais espaçadas, né? E daí depois baixa tudo, vai baixando. Então você tem beta, você tem alfa, você tem teta, você tem delta. E o interessante é que você vai em gama, daí fica rapidinho de novo. Só que gama, quando tá rapidinho de novo, você tá olhando para dentro. E aquilo que você tá vendo no mundo interno, eu não sei se a gente pode dizer exatamente assim, mas que você não tá voltado para fora, tem uma rapidez maior e uma sensação de realidade muito maior do que quando a gente está em beta, olhando para fora, interagindo aqui na 3D. Louco, né? Mas é assim que funciona. Então o nosso objetivo é a gente ficar entre alfa, tá, e teta. Pode ir para delta, maravilhoso, se for. Eu não quero que você durma. Se você dormir, ferrou, né? Porque se bem que se você conseguir entrar nesse estado, absorver minha voz, o teu subconsciente ele vai estar ouvindo de qualquer forma. Mas é muito mais importante que você tenha controle, exerça o controle e consiga se manter acordado. Então é isso que a gente vai continuar fazendo. Antes de começar todos os dias, a gente falou nos vídeos anteriores, caso você não tenha visto, volte. No primeiro eu dou uma explicação bastante ampla e no segundo eu falo sobre como vai funcionar, né? Já começou a funcionar, mas todos os outros vídeos, toda a sequência, como a gente vai fazer, em duas partes sempre. Então a primeira parte a gente fala sobre algo que pode facilitar para que a gente realize as coisas que a gente se propõe e o que pode dificultar. E a gente tenta, então, transformar a dificuldade no seu oposto, em facilidade, tá? O que a gente falou no dia anterior, que foi a primeira vez, foi o segundo dia, mas foi a primeira vez que a gente trouxe uma ideia, foi com relação ao que a gente deixa entrar. Então, quando eu estou me colocando diante das pessoas, diante dos vídeos, diante da TV, eu escolho um programa, né? Não com as pessoas, mas o fato de escolher estar com alguém e você tenha a noção, a consciência da prevalência de ideias que essa pessoa
mantém o que ela gosta, quais os interesses dela. Se é uma pessoa que você não tem que conviver, mas que você convive porque você escolhe fazer isso, então você sabe quais os assuntos vocês vão conversar, né? Qual a predominância de vibração que ela tem, qual a predominância de sentimentos que ela cultiva, como que ela se direciona para a vida, quais são as conquistas dela, né? Então é isso. Aí você fala, mas eu não vou ser essa pessoa xarope que fica falando, eu não vou conviver com você, que você não conquistou nada. Não é por aí. Até porque o mundo material é só uma parte do espectro muito pequeno que a gente vive e tem ciência quando está desperto, acordado para fora. O desperto que eu digo não é espiritualmente, mas desperto nessa realidade 3D. E aí a questão é que tem muita gente que pode ser nerd, não conquistou muita coisa no plano material, o ideal é que você conquiste tudo, né? Não que você vá, vamos supor uma pessoa que ela tem uma intenção muito maior de certas conquistas voltadas para o conhecimento ou para a espiritualidade, ela pode não se dedicar muito à questão material. Mas você vive no mundo material, você precisa do mundo material. Pode não ser o seu ponto mais importante, mas você vai precisar vivenciar também certas coisas dele e ter realizações. E isso vai mostrar a escala que você está. Então não é porque você tem um carro X que você faz questão de roupas de marca Y, que você... Então, assim, não é ostentar, não é aquilo que você dá valor. A questão é, eu consigo sustentar as coisas que me são importantes? Eu consigo me sustentar? Eu consigo ter um padrão que vá atender às necessidades da minha alma, por exemplo, né? Aquilo que eu busco? Eu vou ter tranquilidade para fazer aquilo que é importante se eu tiver uma soma X e eu consigo prover isso? Então é muito mais sobre isso do que ostentar, do que colocar o que a sociedade espera e diz que é valor. Cada um tem que dizer o que é valor para si. Se o seu valor for realmente estar na esfera material e conquistar muita coisa, muito que bem, não tem problema nenhum com isso, né? Cada um sabe de si, às vezes você precisa ter uma experiência para dizer quero continuar tendo, ou agora que eu já tenho o suficiente, eu quero olhar para outras coisas. Ou então eu quero ter mais e mais prosperidade para mim e para quem me cerca, né? Então tudo é de cada um para poder responder essas questões e não de um preconceito de quem vê, de quem olha, né? A gente veio, a gente nasceu para ter nossas experiências aqui. Mas então eu estava dizendo que são duas partes cada um dos vídeos. O primeiro vídeo, a primeira parte falando sempre sobre isso, né? Sobre alguma questão, e a segunda parte a gente já vai para atividade prática. Então não é encher linguiça não é falar qualquer coisa, mas algo que possa auxiliar, algo que eu possa parar e ouvir de vocês, ou então das minhas experiências e dizer isso aqui pode ser bastante interessante a gente tocar nesse assunto, porque pode dar um up ali, né? Pode ajudar as pessoas a realizarem, assim como eu busco ajuda, busco a leitura para mim, busco para vocês também, tá bom? Bom, e a gente estava falando então sobre o que a gente deixa entrar das pessoas que nos cercam, como a gente está vendo do último comentário que eu fiz sobre quais são as conquistas dessa pessoa, você vai saber mais ou menos qual o nível de consciência que ela está e qual é o seu nível. Daí você vai ficar medindo? Não, é as pessoas que eu tenho afinidade. Então não pelo que elas têm, mas pelo que elas falam, pelo que elas conversam e qual a linha afim entre eu e essa pessoa para que a gente esteja convivendo. É mais ou menos isso. Então, agora com relação aos programas de TV, com relação à internet, aquilo que eu deixo chegar até mim, hoje a gente é bombardeado o tempo todo, né? Então, você viu, você entrou em contato, aquilo é importante, dá continuidade, não é? Existe radicalização naquilo? Bom, legal, bacana, mas talvez eu veja uma vez, depois eu não quero seguir aquele conteúdo, porque não me diz respeito. Eu quero saber da notícia, mas não quero até sugerir para vocês algo que eu faço, se fizer sentido, né? Ser uma coisa escrita do que ficar com aqueles vídeos o tempo todo falando de política, falando de diversas coisas, que ainda que possa ser instrutivo, será que eu quero participar da raiva, da indignação, de tudo mais? É importante sim conhecimento para que a gente possa se posicionar. Mas a gente tem que ficar um pouco fora da dualidade. A gente, ainda que tome uma posição porque vê que algumas coisas estão erradas e outras estão corretas, não é legal que a gente gaste uma energia desnecessária onde a gente não pode, naquele momento, exercer uma função. A nossa função seria nos esclarecermos e tentar esclarecer as outras pessoas quando elas buscam por isso.
Então, também eu não posso dar um conselho sem que eu seja solicitada, né? Porque se eu fizer assim, eu vou estar invadindo a competência do outro. O que eu posso é mostrar fatos que eu saiba que são verdadeiros, né? E não opiniões. A gente tem que ter uma coisa muito clara com relação a isso. Mas então eu estava dizendo, cuidado com aquilo que você se alimenta, seja de política, seja de tragédia, de desastre, porque tudo isso vai minando a nossa energia, vai tirando a nossa possibilidade do nosso desejo de realizar as coisas. Ou então gerar muita dopamina, uma coisa que é muito boa, tipo, eu adoro gatinho, adoro cachorrinho, adoro bichinho, tá, legal, eu gosto. Mas se eu ficar vendo muito isso, vai gerar muita dopamina pra mim, e qualquer outra coisa que eu goste muito, foi só um exemplo bobo, mas que aquilo vai me dando um contentamento, uma alegria, que não é de algo que eu tô realizando, né? Então, cuidado para que a gente saiba o que a gente está colocando para dentro, o que a gente acha que vai beneficiar e efetivamente vai beneficiar. Então, foi sobre esse aspecto. O outro aspecto que eu estava falando era sobre as emoções, né? Como eu reajo às coisas. Então, eu não tenho poder sobre o que o outro me faz, mas eu tenho poder sobre como eu vou reagir a uma atitude do outro com relação a mim, né? Então, muitas vezes o silêncio vale ouro. Você fala, mas eu vou ficar engolindo sapo? Peraí, será que aquilo... Quando eu ouço alguém falar alguma coisa e aquilo me é contrário, mas eu consigo simplesmente olhar para a pessoa e entender que isso é uma opinião dela, que isso é um entendimento dela e que naquela hora não é a melhor coisa eu falar e eu começo a medir, por exemplo, qual é o perdas e ganhos, né? Qual é o benefício de eu dizer alguma coisa naquele momento? E eu acho que as perdas e ganhos seria muito mais relacionado à questão energética. O quanto que a minha influência, o quanto a minha palavra naquele momento com aquela pessoa vai fazer com que ela acorde daquilo que ela está vivenciando, se eu tiver com a razão, né? Ou se eu acho que eu tô. Ou então vai gerar uma discussão desnecessária e uma perda de energia para ambos os lados. Então, eu vou medindo, né? Às vezes, uma palavra solta num outro momento, mostrar alguma coisa de forma indireta, pode ser muito mais benéfico, né, do que entrar naquele confronto desnecessário. Então, isso foi do outro vídeo. Agora, eu vou falar uma outra coisa para vocês, que é sobre a escala de Hawkins. Eu não sei aqui, para colocar nessa tela, eu não sei se eu vou conseguir colocar agora. Desculpa, gente, eu sou meio nova nisso aqui. Mas eu vou depois montar. Eu acho que eu talvez consiga, sim. Eu vou colocar do lado para que eu possa ver. E depois eu vou tentar colocar para vocês na mesma tela. Nesse exato momento, eu não consigo colocar na mesma tela. Mas pode ser que eu já vou ter... Mas pode ser que até lá eu já tenha conseguido fazer a edição e vocês consigam ver, vou tentar. Senão eu ponho em PDF para que vocês possam baixar, tá? Então assim, ó, aí você fala assim, bom, o que a gente tem que pensar? Qual é a predominância de pensamento e sentimento que eu cultivo? E aí tem as duas coisas juntas, né? Quais são as emoções que andam comigo de forma usual? Quais traumas, quais situações mal resolvidas que me impedem de ficar numa escala vibracional, né, numa frequência mais elevada. Então, é muito importante que a gente sempre olhe para a gente, porque no caso, quanto mais bem resolvida eu estiver, mais eu vou conseguir ter realizações, porque a minha frequência tem que estar alta. Como é que eu vou jogar para o campo uma emoção muito boa, que eu consiga fazer, a gente vai fazer esse exercício daqui a pouco, só que depois no dia a dia, qualquer coisa pode ser um gatilho para que eu abaixe muito minha frequência. Se eu começar a fazer isso, minha assinatura vai ficar muito fraquinha, gente. O meu campo eletromagnético, ele vai, sabe assim, quando ele murcha, não vai atrair nada, nem ninguém que eu preciso para realizar as coisas que eu quero. Então, muito cuidado. Ó, eu tenho um livro aqui, se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma leitura dele, não para vocês, mas fazer um resumo, falar sobre ele, que ele é muito legal. Chama Poder... Eu me apaixonei por esse livro uns anos atrás, desde o presente ponto, gente. Poder versus Força, né? É do David Hawkins. David Hawkins, então, um psiquiatra que ele trouxe a escala super famosa, né? A escala das emoções, a escala de Hawkins, que ele vai falando sobre qual nível que nós estamos e como cada emoção ela se liga no nível. Daí eu lembrei de um outro livro também da Zuma Rei, Na Ausência do Amor. Esse aqui eu li, eu era adolescente, Processo de Quintessência, de Transformação. O que ela fala? Eu vou falar um pouquinho sobre os dois aqui, depois eu vou para a escala de Hawkins, né?
Azul Marreio, esse processo de quinta essência é de transmutação, de transformação. Essa transmutação que ela fala é sobre as emoções. Então ela vai falando, ela vai atribuindo uma forma geométrica para cada emoção. Ela fala o oposto daquela emoção que existe e como a gente transmuta aquela emoção. É muito legal, é bem bacana mesmo assim o livro dela, mas eu precisaria dar uma lida aqui para poder trazer. E então o que eu falo para vocês referente a isso depois que eu li, muito resumido, muito, né? Senão eu precisava fazer um estudo aqui e trazer uma coisa mais legal, assim, é que a questão das emoções são como nuvens passageiras. Mas nada se perde, né? A lei de Lavoisier. Então, nada se perde, tudo se transforma. Quando você tem uma emoção, às vezes você fala, gente do céu, isso eu acho que eu aprendi com esse livro aqui, que foi muito importante, porque a gente, às vezes, se sente tão mal, porque você tem uma emoção que ela é pesada, que ela é ruim, aí você fala, nossa, mas o que eu tô sentindo isso? Para que vocês não se sintam tão mal assim, pensa numa única coisa, emoção que eu gerei porque eu não soube fazer melhor naquele momento, é algo que eu criei como resposta a alguma situação que me veio. Beleza, maravilha. E aí, agora? Bom, ela existe, assim, os opostos, os extremos, são emoções contrárias e que vão te trazer um benefício e o benefício para o teu entorno, se você transmutar. E aí você fala, mas eu não sei como. Então tá, então só pensa numa coisa. A gente vai jogar o jogo do contente, da Poliana. Você sabe aquela, você leu Poliana? Li, Poliana menina e Poliana moça. Tudo bem, né? Mas foi legal, foi legal. Então aí você fala assim, mas parece coisa de bobo. Não, não é, gente, olha só. Quando a gente sente algo, para e pensa assim, ó. Depois eu vou falar do outro livro, tá? Mas isso aqui eu tô dizendo as minhas impressões depois de muitos anos. E depois, se vocês quiserem, como eu falei, eu dou uma olhada nos livros que eu vou apresentando e posso fazer algum resumo para ajudar. É que nesse momento não dá, porque eu estou estudando e fazendo muita coisa também de trabalho. Mas nesse livro aqui, quando ela, que veio, como eu disse, né, é que era assim, emoções em linhas opostas, com qualidade e você vê uma qualidade negativa e uma qualidade positiva. A qualidade toda é positiva? Não, eu quero dizer como característica, né? Então, mas como é que você muda isso? Então, a questão é do pensamento, da ideia, do chaveamento. A questão é da identificação. Quanto mais você começa a meditar, mais você entende que você consegue se desligar daquela emoção que você sente. Aí você fala, mas como é que você faz? Bom, uma coisa que sempre funcionou muito bem pra mim foi a sonoterapia. Eu nunca fiz terapia de sono, mas quando eu vou dormir, por exemplo, se eu não estiver bem, alguém fez alguma coisa que eu não gostei muito, assim, eu passei por uma situação bem cadela, vou falar assim, né? Uma situação ruim. O que eu faço? Gente, se eu me der um cantinho, dá uma cadeira, assim, põe no escuro, essa cadeira, a cama, melhor. 15 minutinhos que eu fechar os olhos e dormir, assim, eu acordo, pareço criança. Por quê? Porque teve uma limpeza energética ali pra mim. Não sei se funciona com todo mundo, muito, com certeza não, pode ser que funcione pra você, não sei se você já tentou ou não fazer isso, mas sei que eu converso com muita gente que fala que não funciona, mas não sei se a pessoa tentou de forma adequada, pra mim funciona. Não sei se é o fato também de eu meditar bastante, mas quando você medita, você tá mal, né? Aí você sabe que você não vai ficar identificado com aquele problema, aquela situação. Tudo na vida passa, tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Então não adianta eu achar que eu sou aquela alegria, aquela felicidade extrema, e nem que eu sou tristeza extrema. O importante é que a gente viva da bem-aventurança, que né, a gente nem sempre está com ela. Mas se você sente na meditação dentro de você um amor genuíno, uma segurança dessa ligação com o alto, então ela começa a fazer parte da tua vida, pode ser em menor ou maior grau, né? Que daí não é um estado de êxtase, mas é um estado contínuo de bem-estar. Mas vamos lá, então tá, então a gente tá meio mal, você não foi dormir, você não fez isso. Que outra coisa que você pode fazer? Você vai meditar, então você vai fazer um relaxamento, como esses que a gente tem feito, né? Então você relaxou profundamente, você pôs uma musiquinha, ou os sinos tibetanos tocando, ou você colocou, enfim, uns sons da natureza, alguma coisa que possa te relaxar, né? E aí quando você tá fazendo isso tudo, você tá relaxando e você fica no observador, num ponto, né? Então fixa um ponto, por exemplo, aqui no terceiro olho,
né? Ou então você visualiza um ponto na sua frente, ou então um mantra que você esteja concentrado por exemplo, né, numa palavra. E aí você não deixa a tua mente vagar para aquela situação que te trouxe aquela emoção. A coisa mais bonita, mais interessante é que após um tempo fazendo isso, você sente uma paz, uma coisa tão boa, e você vê que você não é o problema, você vê que você não é aquela emoção. Você pura e simplesmente está suspenso nos braços do universo, de Deus, né? Então, é muito gostoso fazer a meditação. E depois que você começa a fazer que você gosta, você vai querer fazer sempre, porque você tem esse bem-estar. E você começa, então, a ter essa desidentificação. Então, é muito importante. Daí você fala, e agora, né? Bom, daí tá, você se gente, desculpa. Desidentificou, né, com aquela emoção que você tinha, que você fez a meditação, que você dormiu 15 minutos. Aí você olhou pro problema, sabe aquela coisa que você fala incômoda? Tá ali ainda, né? Não sumiu. E agora? O que eu vou fazer? Gente, aí você vai pegar e vai olhar para aquela situação que você está olhando de fora, e aí você começa a pensar no entorno, em outras coisas, e aí você começa a pensar em soluções. Então, você sabe que tem um problema ali para resolver, mas você está prestando atenção num outro caminho de resolução, né? Então, pare e pensa que quando eu saio, eu olho de fora e tenho uma visão mais ampla. Quando eu fico atrelada, querendo resolver, batendo com a cabeça, parece que o problema aumenta e eu não tenho tanto sucesso. Então, por isso que eu estou indicando para vocês, para fazer uma coisa que saia. Não quero resolver. Não adianta, não vai conseguir assim, né? Então, sai. Aí, esse livro aqui, O Poder versus Força, do David Hawkins, ele, né, é psiquiatra que o que acontece com ele aqui é que ele quer sair da dualidade, né? Então, é uma visão holística, ele é espiritualista. E aí ele traz aqui para você um caminho de evolução espiritual. A Zuma Hale também, né? Mas aí você fala, então o cara vai falar de religião. Não é religião, não. É espiritualidade mesmo. E consciência que anda junto, que caminha junto. E é muito festejada essa escala de David Hawkins, das emoções, porque vai trazer o nível de consciência que a gente se encontra. Olha que legal. Ou das emoções que a gente tem. Aonde estão essas emoções? Tem emoções, gente, que são incapacitantes. Tem emoções que são indiferentes e tem emoções que são cheias de possibilidade. Agora, se eu parar e pensar que toda emoção tem o seu oposto, como a Zuma Hale diz, nada perto de se transforma a lei de Lavoisier. Eu posso ir de um extremo ao outro quando eu sei fazer como o mago da carta do tarô, quando eu sei fazer a transmutação, que ela fala da quintessência da transformação, né? E então aqui, ó, por exemplo, ele coloca onde que tá bem ali embaixo, assim, qual que é o primeiro sentimento mais inadequado. Você fala assim, mas eu não vou sentir? Não, é importante sentir, dependendo de uma situação que você tenha feito, tenha passado, porque a gente é ser humano, a gente está na Terra e a gente vai oscilar e vai ter diversas emoções. A questão é como eu vou lidar com elas, como eu vou transmutar e aonde eu vou me encontrar com prevalência. Qual das emoções que eu vou me encontrar? E a gente tem que fazer de tudo para sempre estar lá em cima. Aí você fala assim, porque o objetivo do ego é subir? Não, porque quando a gente está aqui e está com as emoções bem elevadas, quanto mais feliz a gente está, mais a gente pode transbordar a felicidade. E aí você fala, não é uma felicidade bobice, de tô assim rindo. A gente, desculpa, né? Parece um palhaço de mau gosto. Mas assim, não é isso. É porque quando você tá bem, que você não tá numa excitação, mas que você tá feliz, que você tá assim com uma coisa boa, você tem condições de ter energia de sobra. Você tem condições de influenciar quem te cerca de forma positiva. Uma pessoa feliz não enche o saco, vocês já repararam? Que uma pessoa feliz, ela não dá trabalho. Uma pessoa feliz, por mais que ela possa te dar algum trabalho, ela te dá um trabalho sorrindo, você sorri junto, tá tudo bem, não é? Então, a vergonha tá no pior nível. Então, assim, no 20. A vergonha, ela vem com aquela coisa, assim, que a pessoa quer se esconder, ela não quer interagir, ela quer sumir. Então, ela não tem energia nenhuma. Imagina, no 20 é um número baixíssimo, né? As pessoas que cometem suicídio, elas estão na vergonha, elas não se aceitam, elas têm ódio delas, né? Elas estão contra elas.
Aí você vai subindo um pouquinho e você sente culpa. Por que você sente culpa? Porque você fez alguma coisa. Aí você provavelmente não teve a resposta mais adequada para aquela situação. Então você sente culpa, mas você saiu do 20 e está no 30, né? Aí, de repente, você saiu da culpa, mas você está na apatia. Apatia faz alguma... Quem tem apatia faz alguma coisa? Apatia está no 50. Quem tem apatia não faz nada, gente. Porque a pessoa não tem gosto pela vida. Vocês já sentiram o tédio? O tédio é aquele sentimento de que você não tem nada para fazer. Quando, em realidade, a gente tem tanto para contribuir, tanto para aprender, tanto para fazer o tempo todo, né? E a gente fala assim, meu Deus, o tempo não dá para fazer tudo que eu quero. Mas a pessoa que está na apatia, no tédio, ela não tem energia, força, nem vontade, ela não tem desejo de fazer nada. Então você estava na vergonha, na culpa, na apatia, daí você vai para tristeza. Ó que coisa louca, 75. Então quando você está triste, ainda é melhor você estar triste do que você ter apatia. É melhor você estar triste do que você estar culpado, né? Tô triste porque alguma coisa aconteceu, porque fulano fez algo para mim. Bom, a pessoa que ela já tá mais lá em cima, ela não liga muito porque o outro fez, não. Ou então ela liga um pouquinho, 5 segundos, depois vai fazer outra coisa e passa, né? Então, para de culpar os outros. Você, mas Carla, fulano de tal fez uma coisa pra mim que foi tão horrorosa e tudo bem, tem graus e graus, né? Mas assim, pensa que a questão da tristeza, porque o outro fez algo, se você ficar lembrando várias e várias vezes, você tá sofrendo várias e várias vezes, né? Se você falar assim, fulano fez uma vez, mas se você ficar em looping, é como se ele tivesse feito várias e várias vezes. E você dá força para ele para repetir aquela situação e não sair dela, né? Agora, quando você vira e fala assim, peraí, eu vou pensar que aquilo foi errado, eu discordo daquilo, mas eu não quero ficar presa na situação. Então eu simplesmente entrego para Deus essa criatura que não sabia o que estava fazendo, que tem um nível de consciência ainda muito baixo, que não está desenvolvido para entender o respeito que tem que ter pelo outro, e o problema é dele. Chega, não quero pensar nisso. Quero pensar em mim, quero ter as minhas realizações, quero ser feliz, porque a minha felicidade, meu nível mais alto de consciência vai fazer com que eu possa ajudar muita gente, que me possibilite ser feliz e extrapolar essa coisa boa, né? Então tá, então eu saí da tristeza, aí eu falei assim, gente, mas acontece o seguinte, eu não tô mais triste, mas eu tenho medo. Por quê? Porque eu tenho medo, porque se eu chegar perto dos outros para falar, eu vou ser criticado, vão falar isso, vão falar aquilo. Ou então eu tenho medo de viajar, o avião cair, eu tenho medo. O medo é uma negação, né? Uma negação de fazer as coisas, é uma paralisia que a gente tem. E aí, por exemplo, eu tenho medo da morte. Gente, morrer todo mundo vai, a gente só não sabe como e quando, né? Mas vai, uma verdade. Mas o que é a morte? Se você parar e pensar, tem uma definição muito boa, acho que será que é do Michael Talbot? Não é dele, mas foi no livro dele que eu li, falando sobre essa definição da morte, que você simplesmente, depois eu vou achar, coloco para vocês, vou ver se vocês até põem aqui, depois lá embaixo, que ele fala assim, na realidade, imagina que nós temos um modelo holográfico, que é o que eu acredito, né, da vida, e essa holografia que a gente tá experienciando uma partezinha dela na matéria, mas que nós estamos conectados a tudo, e o universo é holográfico, e isso explicaria muitas coisas de parapsicologia e o diabo a quatro, não o diabo, mas tudo junto, tudo que existe. Então, ele fala assim, gente, quando você morre, pura e simplesmente você muda de frequência. Então você está numa das possibilidades dessa vida holográfica, você está numa frequência, você sai dessa frequência de interação, sem esse corpo físico, você tem outros corpos, e aí você vai para uma outra frequência. Então, como se você virasse uma chave, shift, você vira uma chavezinha, peraí, então, imagina que você é uma televisão que tem o circuito, muda de canal, vai de um canal para o outro, é mais ou menos isso. Então, você continua interagindo com outras formas de vida, você tem consciência do seu corpo, da sua vida, que são outros corpos, né? Da tua existência e da existência do todo, mas você não está mais interagindo aqui na 3D. Pura e simplesmente isso. Eu coloquei com as minhas palavras aquilo que eu li, né? Porque geralmente é o que a gente faz. Mas é legal, eu vou trazer para vocês. Eu tenho que lembrar. Se não lembrar, vocês me lembram depois aqui embaixo, que é muita coisa que eu falo, né? A gente pode se perder na beleza do caminho. E aí, então tá, então maravilha. Você fala assim, bom, se eu morrer tudo continua, por que eu vou ter medo de morrer? O apego, gente,
nada é nosso, nem o corpo é nosso. Então, lógico, a gente sabe que a gente tem certos apegos, mas é bom começar a desapegar, né? Que a gente não leva nada, nem a comida. A gente leva o conhecimento. É que tem gente que fala assim, vamos comer, porque eu só vou levar comida. Não vai. Também não vai, né? Então tá, então você tava ó, no medo, do medo passa pro desejo. Aí você fala assim, por que uma coisa passa pra outra? Na escala dele, tá, gente? Na numeração. Tomara que vocês estejam vendo aqui que eu tenha conseguido colocar, porque deve ser mais fácil. Então você passou do medo pro desejo, né? Eu quero ter as coisas, então eu tô naquela... Preciso conseguir a qualquer custo as coisas, né? Então o desejo pode me cegar. O desejo pelo sexo, o desejo pela comida, o desejo por possuir coisas, por ter coisas, né? Então, estou no desejo. Qual é a diferença? A diferença é que quando existe um chamado de alma para realizar certas coisas, para as conquistas, a gente se sente preenchido. É um desejo, não seria desejo propriamente dito, seria uma coisa assim que vem da alma. Quando é do ego é o desejo, né? O desejo pelas coisas. E que daí eu acho que aquilo vai me completar e nunca vai, porque o ego nunca vai estar satisfeito. O ego vive de identificações, de alegrias e tristezas, de luta, de olhar para fora. Então, ele nunca vai estar satisfeito e você está no desejo, você está no ego, né? É importante a gente desejar? É importante a gente querer certas coisas e entender que elas são boas para a realização de outras, ou até necessidades fisiológicas, ou certos interesses que a gente tenha, mas não pode ser uma coisa que nos aprisione, né? E lógico, a gente vai ter tudo isso, gente. A gente não vai ser, como dizem algumas pessoas, alecrim dourado, né? Que não vai ter nada. Mas existe a prevalência daquelas emoções que a gente tem. Você saiu, então, do desejo, você vai pra raiva. Você fala, gente, mas a raiva não é feia? A raiva é o seguinte, a raiva é uma emoção que ela pode, se você utilizar a raiva sem depurar a raiva, você vai destruir aquilo, né? Você pode destruir relações, falando coisas que não deveria estar falando. Você pode destruir, depredar as coisas, né? Porque você está com raiva de um sistema. Você pode destruir porque você tem raiva do mundo, porque você tem raiva de você mesmo, porque você é um consequente. Você pode destruir um monte de coisa. Então, a raiva é quando eu ainda não sei como fazer. Mas a raiva eu acho que começa a ficar muito interessante. Sabe por quê? Porque a raiva, ela tem uma força muito grande para a realização. O oposto dela vai te levar a realizar muita coisa, né? Enquanto a raiva destrói, aquela vontade genuína, aquela força que está contida na raiva pode construir coisas muito bonitas, não é? Muito interessantes. Então é só a questão de observar, ver que cada emoção é uma nuvem passageira, se identificou com ela, desidentifica e vai treinando e entendendo como transformar uma coisa na outra, né? Olhando de fora para ver aquele problema ou aquela situação que se apresenta. O que mais? Daí a gente tô quase acabando, tá? Aqui. Então, só ler rapidinho para vocês aqui, que depois da raiva tem o orgulho. Aí começa a ficar bom. Depois do orgulho, o orgulho tá no 175, tá? Então tava assim, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175 do orgulho. Daí, no 250, você está na neutralidade. Por quê? Porque daí você não fica no julgador. É bem o que eu falo quando a gente faz meditação, que a gente fica no observador. Por quê? Você vê que uma coisa é errada? Mas você não deixa bagunçar as suas emoções. Você começa a ser mestre da própria vida. Então, você começa a ter essa neutralidade. Fulano fez isso, ciclano fez isso, mas eu não vou embarcar nessa, não vou. Então você começa a praticar. Você pratica uma vez, cai a outra. Aí você vai indo, chega uma hora, você vira mestra nisso, né? Então, vamos praticar, gente, ó, tá ficando bom. Depois da neutralidade vem a boa vontade. Então, a boa vontade, assim, eu ganho alguma coisa ajudando fulano? Não ganho, mas vou fazer mesmo assim, né? Mas você, por exemplo, está fazendo seus vídeos porque você quer receber alguma coisa. Gente, existem várias formas de ganhar dinheiro. Se eu fosse uma pessoa que só quisesse receber, eu não ia estar vendendo conhecimento, né? Isso aqui é gratuito, várias atividades são porque me move e eu quero compartilhar. Tem uma coisa na minha alma que eu quero fazer isso. Eu vivo no mundo físico, então para determinados infoprodutos ou para as minhas consultas como terapeuta, eu vou precisar cobrar. Gostaria que esse mundo fosse uma troca diferente, mas é a troca do dinheiro, né? Então, vão existir situações que eu vou precisar cobrar, mas então a gente faz o caminho do meio. Quem tem dinheiro, compra aquele que eu vendo. Quem não tiver ou não quiser gastar com aquilo, pega o que é gratuito que eu ofereço. Mas quando a gente está oferecendo conhecimento, é porque antes a gente quer se instruir, né? E depois a gente sabe que isso vai melhorar o meio. Então, isso nos faz feliz, porque é uma ilusão a gente pensar que
as pessoas estão separadas. Elas estão separadas, sim, aqui no campo físico, mas energético a gente é muito mais próximo, muito mais conectado do que gostaria. Felizmente ou infelizmente, não se sabe, né? Depende do que a gente está avaliando. Bom, então, ó, boa vontade, depois a neutralidade, aceitação. Então você aceita o outro, mesmo quando você não gosta daquilo que o outro faz, você aceita que aquilo é o nível de consciência dele, né? Então, em vez de ficar dando murro em ponta de faca, querendo convencer, você sabe que cada um tem o seu nível de compreensão daquele momento. Você não vai querer que uma criança que ela está engatinhando, ela corra uma maratona. Você vai achar bonitinho, você vai achar legal. Agora, o outro que te xinga, você não vai achar muito bonitinho, muito legal. Mas você sabe que ele ainda está na raiva. É bom se andar, né? Isso que a gente vai fazer, imprimir essa escala de emoções aqui do David Hawkins, e imprimir. Fala, opa, peraí, deixa eu lembrar. Fulano fez isso. Não, é que tá no número da raiva 150. É por isso. Então, imagina que legal quando a gente começa a ter essa consciência. Não, ele tá na tristeza ainda. E vamos tentar ajudar, né? Mas tá na tristeza. Não tá adiantando muito, não. Então, tá. Então, vai neutralidade, boa vontade, aceitação que a gente tá aceitando, razão. Então, a gente não fica tão preso à emoção. A gente precisa da emoção. Não adianta pensar não que a gente vai ser robô, não vai, só vai pensar nas coisas e não vai sentir que tá tudo bem assim. Não é por aí. A gente continua tendo emoções, só que depuradas, né? Então eu não vou ficar deixando com que a vida me leve, sabe assim, aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não deixa não. Só para alegria um pouco, ou então a gente coloca um desejo, depois a gente solta para concretização, tá? Então, aceitação, razão, amor, gente, quando vai no amor, olha que bonito. Chama tudo, todos, tipo, o outro, tá no nível de consciência que não tá muito bom ali, não tá entendendo direito das coisas, mas logo ele entende e tá tudo bem. Olha que lindo, né? Alegria, paz, olha que bom, que beleza, né? Tipo, se vendesse um frasquinho de paz, então a gente precisa. E iluminação, olha que lindo, né? Chegou na iluminação. Então é isso. Espero que vocês estejam vendo. Se vocês não estiverem vendo aqui, eu indico onde tem para vocês baixarem. Eu espero que vocês tenham gostado também. E quem sabe, eu acho que vale a pena depois fazer esse livro aqui, ó, Poder e Força, do David Hawkins, que é um dos livros dele que são incríveis. Da Zuma Rei também faz muito tempo que eu li, Processo da Quinta Essência. Posso ler, mas outra é mais legal. Não que esse não seja, né? Mas acho que foi numa fase de vida que foi interessante. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui a minha cara do vídeo. Vou meio que me despedir de vocês, meio, porque a outra metade vai continuar, tá? Mas vai ficar só no áudio que eu vou fazer agora, para que a gente faça a auto-hipnose, meditação. Eu não vou deixar aqui aparecendo minha cara, não vou ficar assim de olho fechado, tá? Um beijo pra vocês, até daqui a alguns segundos. Bem, galera, agora a gente vai para o segundo tempo, para a segunda parte do nosso exercício. Eu não sei se a mente de vocês está relutante para fazer isso ou se já está feliz com a atividade. Espero que a segunda opção, mas se ainda não for o caso, isso vai acontecer. Eu vou colocar aqui um peso na porta porque hoje está ventando bastante e tanto a janela está mexendo quanto a porta está mexendo. Então vamos ver se eu consigo minorar essa situação, esse barulho. Vamos lá. Escolham esse lugar mais adequado que vocês têm na casa de vocês, ou se for no trabalho, que vocês consigam tirar esse espaço de tempo. Eu não sei como que tá o dia de vocês, se vai ser durante o dia ou durante a noite, mas o importante é que vocês mantenham um cantinho com o celular distante ou então no silencioso, que vocês já tenham separado esse momento, esse tempo, mais ou menos uma meia hora, né, para fazer esse exercício de visualização. Ainda que o ego possa relutar, possa ser contrário à atividade, porque normalmente ele gosta, né? A mente da gente está super habituada e nós estamos viciados também em toda a química que é produzida no corpo pelas atividades constantes. Então é um pouco dificultoso para a gente parar por esse tempo para fazer. Mas quando eu estou conversando com vocês, tente lembrar das emoções geradas
pelas atividades anteriores, da realização daquilo que vocês querem, tá bom? Aquilo que a gente está entrando na frequência para realização, o caminho que a gente está pavimentando para que as coisas aconteçam efetivamente, tá bom? Bem, tá bom de novo, né? Quanto tá bom? Vamos lá. Escolha esse lugar, então. Eu não consegui ter muito sucesso aqui. A porta continua mexendo um bocadito. Mas eu não vou ter muito o que fazer, porque a janela já está fechada, o peso já foi colocado. Mas eu tenho sim, como eu vou colocar os sinos tibetanos, então vocês não vão ficar ouvindo. Também não quero que seja muito alto, que vocês deixam de ouvir a minha voz, né? Então isso não é interessante, vamos ver. É legal porque além dos sinos tibetanos, esse aqui tem os sons da natureza de forma conjunta. Bom, então tá bom. Então, encontre essa cadeira ou um mate, se vocês preferirem. Sentem-se de forma gostosa. Lembre-se de não pisar no chão frio, mas ter sempre algo para poder repousar os pés. E solte a respiração. Encoste as costas e a lombar retinha no espaldar da cadeira reto. E solte o corpo. Solte. Sempre muito importante se manter nessa postura. Seja sempre a coluna ereta, sentado em posição de lótus ou na cadeira, mas é importante que assim se faça, e não deitado, para que você mantenha a lucidez. Solte então o seu corpo, a respiração. Os braços e as mãos de forma gostosa e relaxadas, as mãos com as palmas sobre as pernas, os pés também relaxados no chão. Solta o pescoço, solta os ombros. Nos concentramos agora no pescoço e nos ombros. Qualquer tensão que você vinha trazendo com você, você deixa ir embora agora. Eleva os ombros, tensiona os ombros numa tensão provocada e segura a respiração, retendo nos pulmões o ar e solta os ombros e ao mesmo tempo a respiração. Vamos fazer isso mais 2 vezes. Tensiona as mãos, fecha as mãos, os braços, tensiona os ombros, tensiona, tensiona e retém nos pulmões o oxigênio, retém e solta tudo. Solta os ombros, solta os braços, as mãos e a respiração. Vamos fazer isso mais uma última, terceira vez. Bem forte agora, aperta e fecha as mãos. Bem forte, apertando os braços. Bem forte, apertando e contraindo. Todos os braços na sua extensão e os ombros agora. Retém o oxigênio nos pulmões. Contrai agora o umbigo, contrai o estômago, contrai tudo. Contrai a testa, contrai as pernas e os pés. Contrai e segura, contraído por 1, 2, 3, 4, 5, solta agora, tudo. Solta as mãos, os braços, solta qualquer tensão que você não sabia que tinha nos ombros, solta essa tensão nas pernas, nos pés, solta toda e qualquer tensão que pudesse ainda está escondido da tua consciência.
E você vai fazer o seguinte: vai pensar e colocar o seu foco de atenção única e exclusivamente em duas coisas. No que eu te falo, só retenha e aplique aquilo que fizer sentido para você das minhas palavras, porque lembre-se, você é o Senhor e a Senhora da própria vida, ninguém mais. Retenha e preste atenção e foco nas minhas palavras e num ponto no alto da cabeça, no centro da cabeça e também no terceiro olho, que é um ponto entre as sobrancelhas. A sua atenção em espaço vai oscilar nesses dois pontos, cabeça e terceiro olho. Imagina como se fosse uma gangorra que vai de um ponto para o outro. Vai do ponto do crânio da cabeça no ponto mais alto da coroa e vai e desce para o terceiro olho, sobe e desce. A sua consciência está nesses dois pontos. E conforme você sobe e desce, relaxa e solta mais e mais o corpo físico. Sobe, sobe e volta, volta no terceiro olho, a sua consciência. E vai relaxando mais e mais. E o seu corpo está inteiramente relaxado. E agora você chegou no meio termo, que é a metade do caminho da gangorra, e você vai projetar uma linha dessa metade do caminho que passa pelo topo da testa e sai. E você sai do seu corpo físico e olha para o seu corpo físico de fora agora. Você está no espaço que contorna o seu corpo físico. Sinta que você está fora dele. Você é mais do que o corpo físico, que é apenas um veículo de manifestação na terceira dimensão. Simplesmente sinta o espaço que você se encontra. E como energia, luz e consciência que você é, você começa a perceber uma luz emanada do teu corpo físico e você se funde com essa luz. E você vai contornando o seu corpo físico em consciência. Você passa pelo lado direito e enxerga. Você não precisa de olhos como consciência, você vê tudo de todos os lados. Você está vendo os braços, as mãos, um corpo relaxado. Está passando pela orelha, pelos cabelos, fundido nessa energia, vai passando pelas costas, se vê de costas. E agora você vê do lado esquerdo a orelha, o cabelo. Então você vê o corpo inteiro. Parece que esse corpo não é seu. Ele não é você. Ele é seu emprestado pelo tempo que você vive na Terra. Mas você é mais que o corpo físico, apesar da importância que ele se reveste, da perfeição da biologia e da possibilidade que ele lhe cria para experimentar a vida aqui na Terra. Pois bem, relaxa mais e mais, solta. Nós vamos fazer agora uma contagem de 5 a 0. Quando nós chegarmos no 0, nós iremos para esse ponto, para essa linha temporal que você se propôs a criar desde o primeiro dia nesse desafio de 21 dias. 5. Mais e mais relaxado. 4,
relaxa e solta tudo. Mais relaxado, um relaxamento muito gostoso. Sinta esse relaxamento delicioso. Você está num estado de consciência elevada, com a compreensão ampliada de que não há necessidade de se reconhecer como um corpo, por colocar em perspectiva a realidade de que você transcende a matéria. Está consciente de que os sentimentos são expressões temporárias, como nuvens passageiras, mais ou menos carregadas, que não te definem, e também não há identificação. Você apenas se sente de forma maravilhosa essa suspensão e descanso de todas as situações, porque quando você se desidentifica delas, a sua consciência cresce, o seu amor expande e a sua possibilidade aumenta ao infinito. Quando você se torna consciência pura, a sua identidade com a fonte começa a tomar forma, fora da forma, mas em substância, em essência. Como fractais, temos o todo, nada nos é separado ou distante. O nosso coração, uma fração que contém a possibilidade do amor infinito e incondicional. E eu posso vislumbrar nesse momento, sentindo no plexo cardíaco, o amor infinito e incondicional da supraconsciência por mim e por todas as criações, e que eu sou parte desse amor e dessa criação. Esse amor infinito te cerca, te embala, transborda de você e te explica que essa é a única realidade, é a cola e possibilidade de todas as formas, de todas as conquistas. Identificado em essência, apenas perceba que você começa a interagir com as pessoas, coisas e fatos que estão ligados à letra projetada por você como símbolo do que você deseja realizar nesses 21 dias. Esqueça do quando ou como,
Apenas se dedique. Vivencie com o maior número de sentidos possível essa realidade que você está criando, se conectando, solidificando para trazer para 3D. E faremos algo agora, um agradecimento por essa realidade já existir. Faremos um agradecimento e fazemos a supraconsciência por uma consciência que é puro amor e inteligência, que vela por nós. E eu entrego a forma como isso vai se manifestar. Eu projeto e entro na minha projeção com foco e intenção, com o maior detalhamento possível, mas entrego a supraconsciência, se houver para mim e para os envolvidos uma versão mais ampla que eu não possa vislumbrar. Essa é a felicidade e a realização. O que eu deixo aberto, que eu ainda não vejo ou saiba, é por confiança e entrega total para a supraconsciência. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vou deixá-los um tempo para que vocês vivenciem essa realidade. Antes de deixá-los, simplesmente cumprimente alguém com todo carinho, olhe nos olhos, cumprimente essa pessoa que faz parte da realização do seu sonho, com alegria, com gratidão. Perceba como a realização do seu sonho também é a realização do sonho dessa pessoa. E agradeça a ela e ao universo por esse encontro. Perceba que a realização desse sonho possibilita outras realizações. Eu chamo em breve. Continue por você.
bem agora. Eu sei que essa sensação é boa, principalmente de gratidão e reconhecimento. E uma sensação de coração preenchido. Mas nós vamos começar a fazer o retorno. Muito obrigada pela possibilidade de praticar junto a vocês e fazermos essa egrégora. E o mais curioso é que a física quântica demonstra com experimentos que o tempo, essa grande ilusão, algo feito no futuro, também é afeta o passado. Isso é incrível e demonstrado. Do micro vai para o macro, se pensarmos numa realidade holográfica tal qual vivemos. Os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que ainda está vivo. Se pensarmos em tantos cientistas físicos como Amit Goswami, Fred Alan Wolf, se pensarmos em tantas pessoas, Michael Talbot, especiais, David Bohm, Carl Pribram, Carl Gustav Jung. Me desculpe não citar outras pessoas, mas são alguns nomes para ilustrar um pouco disso, da nossa realidade maior que nos é ocultada. Voltando para dizer a vocês que, independente de quanto façam esse exercício, essa egrégora se faz no passado, no futuro e no presente e afeta todos os tempos. Muito obrigada pela participação e pela oportunidade. Desejo que vocês consigam levar para o dia de vocês essa sensação boa. E conforme vocês forem voltando, vocês vão sentindo que cada vez mais fica facilitado o relaxamento, a projeção de consciência no tempo e na linha desejada. O que vocês voltam muito mais dispostos às atividades diárias. Podem esticar os braços, o corpo, se espreguiçar de forma gostosa e voltando lentamente. Se espreguiça, estica os braços, o pescoço, voltando. Quando sentirem vontade, podem abrir os olhos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitado. E se Deus quiser e vai querer, eu já quis, amanhã tem mais, tá bom? Amanhã vai ser o nosso 4º dia. Abraços e beijos para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê!